Nós vamos agora para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas, e a primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Adriana. Ela faz uma pergunta muito interessante. Ela afirma aqui que procura ser uma dizimista fiel, entregar aquilo que pertence ao Senhor. E ela faz assim a pergunta ao pastor. Pastor, eu queria saber com relação à restituição do imposto de renda. Quando o governo me restituir este valor, eu deverei dar o dízimo sobre esta restituição do imposto de renda, pastor? Quero dizer à nossa consulente que recomendamos que o nosso dízimo, depois de recebermos o salário, seja pela parte líquida, deduzindo os impostos que são pagos ao governo. Então, esses impostos devem ser naturalmente deduzidos, e da parte líquida que vamos receber do nosso salário é que nós damos o dízimo. Ora, se uma pessoa deduziu o valor do imposto de renda e agora está sendo restituído a parte, ela deve dar o dízimo da parte correspondente ao imposto que está sendo devolvido. É um valor X, calcula ali 10% e paga como dízimo. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ela pergunta ao pastor com relação aos nossos pecados. Ela diz assim: pastor, as pessoas sempre apontam o nosso pecado. Eu queria saber de versículos na Bíblia para que eu pudesse usar respondendo a essas pessoas que são acusadoras. Eu quero recomendar à nossa irmã o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Então, esta palavra de Jesus Cristo recomenda que nós tenhamos um certo limite nas nossas críticas, porque às vezes estamos vendo um defeito em pessoas de fora, quando nós próprios estamos cometendo pecado igual ou até pecado mais pesado, mais crítico. Agora, a Bíblia recomenda, no livro de Gálatas, capítulo 6 também, epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 3, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá a glória só por si mesmo e não outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Então tenhamos em mente estes textos bíblicos que nos anunciam. E qualquer pecado que eventualmente cometermos, se nós nos confessarmos a Deus, nós recebemos um perdão total e até o esquecimento da parte de Deus. Nós temos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, o seguinte: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
Então Deus apaga o pecado quando nós nos arrependemos e abandonamos. E essa forma de lembrar um pecado confessado, já por parte de pessoas que tomaram conhecimento, já está fora dos planos de Deus, porque se nós confessamos é porque nos arrependemos e queremos viver diferentemente. E alguém agindo dessa forma de acusação está desenterrando um pecado que já foi perdoado. A próxima pergunta é do ouvinte Nelson. Ele fala aqui, pastor, que não sabe ler e foi abençoado como obreiro. O que dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte: depende daquilo para que ele foi designado como obreiro. Pode ser um obreiro que não exija uma leitura, e aí ele pode fazer um bom serviço dentro da ocupação que lhe deram. Entretanto, em se tratando de obreiro ligado à palavra, que ele precise ler a Bíblia, explicá-la, ter uma leitura corrente quando faz a leitura em público, no púlpito da igreja, aí ele tem que haver um preparo para esse ministério, para essa ocupação. É o que nos diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Está aqui o ponto-chave. Pessoa que não sabe ler não pode atender à exigência que Paulo recomenda. Aptidão para ensinar. Logo, ele tem que ter capacidade para ler, entender o que ler e ter uma leitura corrente a ponto de as pessoas que ouvem a leitura do trecho bíblico possam entendê-lo. Do contrário, ele tem que se preparar melhor para depois agir ou trabalhar nesse campo da palavra. Agora, há outros trabalhos que não exijam essa posição de aptidão, ele pode ser um obreiro muito dedicado. No caso, por exemplo, sugerimos um diácono que seja uma pessoa atenciosa na porta da igreja, que cumprimente a todos com um sorriso, que seja uma pessoa acessível, bondosa. Ele pode ganhar pessoas para Jesus Cristo na porta de entrada da igreja. E aí está exercendo sua condição de obreiro dentro de um critério aprovado pela Bíblia. A próxima pergunta é também do nosso ouvinte Nelson. Agora ele pergunta ao pastor por que esta falta de reverência nas igrejas com o anjo que representa os pastores. Eu desconheço esse anjo que representa os pastores na igreja. E eu prefiro apontar o que está na Bíblia Sagrada, na condição de que mantenhamos exatamente, como diz a Bíblia, quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. Reverência, repito, reverência, sentar-se perto de uma pessoa e começar a cochichar no ouvido, um com o outro, prejudica os que estão ao lado. Agora, sabemos que mais importante do que esse anjo, que se refere ao nosso consulente, nós temos Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Olha o tempo do verbo. Não diz no futuro estarei, eu estou ali no meio deles. Logo, se Jesus está presente conosco, deve haver da nossa parte
aquele estado de reverência na casa de Deus. Quando o pastor está pregando, vou ficar caladinho. Quando a igreja está cantando, vou cantar com a igreja. Se ela canta sentado, nós cantamos sentados. Se ela canta em pé, vamos cantar em pé. Quando é o momento de oração, da mesma maneira, oramos acompanhando aquela pessoa que está orando alto, para que nós acompanhemos. Não podemos orar na mesma altura de alguém que já está orando, porque não sabemos depois acompanhar duas orações diferentes ao mesmo tempo. É questão de lógica. Está alguém que levantou a voz para orar? Muito bem, acompanhamos. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe. Essa é a ordem que Paulo recomenda em 1 Coríntios capítulo 14, no último versículo. Tudo com decência e com ordem. A próxima pergunta é do ouvinte Lúcio. Ele é da cidade de Cubatão. Ele pede para o pastor falar a respeito sobre os batistas comuns e os batistas regulares. Eu quero dizer que a Igreja Batista, que o cidadão, aí o nosso consulente diz comum, que são os batistas como denominação, surgiu na Holanda no início do século XVII. Os batistas interpretam o batismo, imergir em água, como uma exposição bíblica e pública de sua fé. A denominação batista, historicamente, é ligada aos dissidentes ingleses do movimento de anticonformismo do século XVI. E ainda mais o movimento batista surgiu na colônia inglesa, na Holanda, num tempo de reforma religiosa intensa. E a maior associação batista é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, mas há muitas outras associações de batistas no mundo. E no Brasil, as maiores são a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional. Agora, a Igreja Batista Regular foi organizada em 1932, quando foi fundada a General Association of Regular Baptist Churches, por batistas que se separaram da Convenção Batista do Norte, nos Estados Unidos, liderados por um pastor americano, Howard Fulton, e a separação deu-se devido ao liberalismo teológico que solapou as bases de todas as denominações daquele país. No Brasil, o movimento chegou à região Nordeste em 1935 e 36 com os missionários William A. Ross e Edward Guy McClain, respectivamente. McClain, ao chegar ao Brasil, se instalou em Juazeiro do Norte, Ceará, onde deu início à primeira igreja batista regular no Brasil. E no Nordeste, através dos missionários Carleton e Adelaide Mateus, em 1932, na cidade de São José do Mipibu, no estado do Rio Grande do Norte. Sua doutrina é bem mais conservadora e tradicional do que de outros batistas, pois são fundamentalistas e separatistas. Segue uma orientação que pode ser identificada, a doutrina reformada. Os calvinistas representam uma vertente predominante no movimento, são pré-milenistas e dispensacionalistas e rejeitam o pentecostalismo, o ecumenismo e qualquer de suas expressões. Hoje contam com 700 congregações arroladas no Brasil. E também tem várias obras oficiais de assistência social, com destaque de sua presença marcante quanto ao restante do país,
os campos do Rio Grande do Norte, Ceará, São Paulo, Amazonas, Pará, Paraíba, etc. Então, são as informações que podemos dar ao nosso consulente. A próxima pergunta é do ouvinte Edson, da Assembleia de Deus, em Vicente de Carvalho. Ele diz assim: pastor, Deus criou o povo antes de Adão e Eva? E ele cita o texto de Gênesis 1:20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Nós queremos dizer, com base em Atos 17, 26, faz parte do discurso de Paulo no Areópago de Atenas, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então não aceitamos uma raça pré-adâmica, como há uma preocupação muito grande de saber se antes de Adão e Eva houve outra raça humana. E nós não temos base na Bíblia para afirmarmos isso, mas podemos afirmar com Atos 17, 26, que de um só fez toda a geração dos homens. Então todos somos iguais como seres humanos. A próxima pergunta é da ouvinte Tânia. Ela também é da Assembleia de Deus. E a Tânia faz uma pergunta sobre o dízimo, pastor. Ela diz aqui que é o seu marido é quem dá o dízimo. E agora ela quer saber se aquele valor que ele separa, que deixa com ela, por exemplo, para as despesas da casa, ela tem que tirar o dízimo deste valor, pastor? Não. No caso, há uma só fonte de renda, que é o ordenado do seu esposo. Dando ele o dízimo, o dinheiro que a irmã recebe para as despesas da casa é da mesma fonte. É o de parte do dinheiro que ele deu para fazer as compras do mês. Logo, ele já dizimou pelo total. De modo que a irmã vai fazer a sua compra e não dando nenhum dízimo desse valor que recebeu do seu esposo, porque aí estaria pagando o dízimo 2 vezes.